de alguma coisa que todo mundo vê, que todo mundo sabe, é, entre aspas, até que fácil, né? Agora, falar do que está dentro da gente, que ninguém sabe, a gente escolhe muito bem para quem a gente fala, né? É um ato de coragem falar, colocar para fora, externar, e ainda assim, a gente pensa muito para quem que a gente vai externar isso, né? Como realmente se a gente tirasse a roupa, a gente se despisse, é muito íntimo falar das nossas dores, dos nossos sentimentos, e eles falam conosco sobre isso. Então, realmente, somos muito privilegiadas. Muito grata também por isso. Falo até assim, pela oportunidade que cada um deles me dá de participar disso, né? De fazer parte ali de um momento, às vezes de um momento que até se prolonga por muito tempo na vida deles, né? E fazer parte disso. Eu realmente também sou muito grata. Acho que está tudo muito fácil e muito banalizado. Infelizmente, grande parte das pessoas depositam na medicação a expectativa da resolução dos problemas. Vou tomar remédio, tudo vai se resolver, né? É a fórmula mágica ali, é o comprimidinho mágico. Tomei, pronto, tudo lindo. Infelizmente, a gente ainda tem isso. E por conta disso, muita gente. A gente vê assim, ó, muita gente busca isso por conta própria mesmo, né? Por ouvir, às vezes, de alguém, olha, fulano tomou isso, foi bom, resolveu, nossa, estou sentindo a mesma coisa que o fulano, eu vou lá tomar esse mesmo remédio. Então, se automedica, sem realmente ter passado por uma avaliação, sem realmente saber qual é o seu diagnóstico, qual seria a melhor medicação no seu caso. Então, acaba pegando, eu falo assim, vai pegando o bonde andando e aquilo vai virando um telefone sem fio, né? Porque não sei quem tomou, eu vou tomar também. E aí melhora por um tempo alguma coisa ali, apaga o fogo de alguns sintomas e dali a pouco já não começa mais a fazer efeito e fala, não tá adiantando nada. Então, assim, tem muito isso. É a crença de que o remédio resolve, de que eu brinco muito que assim, gente, isso aqui não é uma balinha, né? Medicamento não é uma balinha. E por isso que as próprias pessoas falam, tô tomando um veneninho. Não é uma balinha, né? Que vai tomando de qualquer jeito, como acha que tem que tomar, né? E eu acho que tem muito disso. E aí vem a automedicação, e com essa automedicação, às vezes se complica ainda mais o quadro, né? Do mesmo, em contrapartida, a gente vê aí que o acesso acaba sendo facilitado também, né? Por algumas pessoas, alguns profissionais, enfim. O acesso a essas medicações que deveria ser mais difícil, já que são medicações do fármaco, são medicações controladas. Né? A gente usa até receituário especial quando a gente prescreve. Então, deveria ser um acesso um pouco mais difícil. Né? E a gente vê aí que não. Está sendo bem facilitado. Porque se as pessoas estão tomando conta própria, e aí, como é que você conseguiu o remédio? Exatamente. Não é? Se não houve uma prescrição, como é que você conseguiu? Então, de alguma maneira, isso tem facilitado o acesso. Né? Sem essa prescrição, sem essa avaliação adequada. Eu acho que muito se banalizou isso também. Eu vou tomar um remedinho, né? E aí ficou fácil. E aí isso só vai reforçando essa crença de que o remédio vai resolver o problema. Né? E quando vê, é um remedinho, 2 remedinhos, 3, dali a pouco tá morando dentro da farmácia, porque eu tomando um monte de remedinho, não tá tomando remédio certo pra coisa certa, na hora certa, e já não faz mais o mesmo efeito de quando tomou lá atrás, e aí vai aumentando a dose, tudo por conta própria, vão manejando, enfim, né, de orelhada, e é como você falou, existe estudo para isso, existe comprovação científica, senão a gente não precisava ter, né, buscado todo o estudo que a gente busca para poder estar prescrevendo, né, e às vezes eu sinto, sim, que talvez não a falta até, não vou dizer aqui que falta, vamos dizer assim, a teoria, o conhecimento de alguns profissionais a respeito da medicação, mas talvez o que eu sinto falta é realmente que o profissional tenha aquele momento, aquela dedicação de orientar a respeito. Isso. Né? Ou às vezes não quer, talvez, contrariar ali o seu paciente, não quer dar um puxão de orelha, puxa a orelha mesmo. Fala assim, olha, nós estamos combinando aqui como vai ser, e eu quero que esteja combinado não sair caro, eu quero que esteja produtivo, eu quero que seja bom, que dê resultados, então precisa ser assim. Tá? E eu pego no pé mesmo, eu quero que faça certinho, porque senão não vai resolver, não vai melhorar, e aí a culpa não é minha, não é culpa, porque eu prescrevi, tomou direito? Não, então vamos lá, cada um com as suas responsabilidades. Né? E eu acho que falta talvez um pouco isso também, sabe? Em contrapartida de alguns profissionais, de, olha, fala assim, olha, mas isso aqui faltou da sua parte. Você não tomou certo, né? Você tomou? Porque tem gente que também não toma, tá? Do mesmo jeito que tem gente que quer tomar tudo que vem na frente, tem gente que não quer, tem favor de pensar em tomar medicação. Mesmo sabendo que a medicação está sempre prescrita, porque neste momento existe a necessidade. Então, às vezes, eu sinto assim, falta muito aquela orientação sobre, né? Não necessariamente vai ser para sempre, mas se for também, tudo bem, desde que tenha indicação para isso, né? Desde que esteja sendo usado da maneira adequada. Então, eu falo que às vezes falta essa conversa também entre profissional e paciente, né? Para que tudo fique bem claro. Eu sempre que eu prescrevo um tratamento, eu sempre falo, olha, nós vamos entrar com essa medicação. A expectativa é essa.
possíveis efeitos colaterais, por quanto tempo, eu vou mexer na dose depois de tanto tempo, porque nós precisamos dar o tempo de ação dessa medicação, não sei por quanto tempo eu vou precisar manter, mas aproximadamente tal período, e aí nós vamos reavaliar, né? E quando for para parar, se for o caso, tem a maneira certa de parar, porque o que a gente vê acontecer também é assim, bem na hora que melhorou, vai lá e interrompe o uso. E aí interrompe tudo que foi feito até então e joga fora todo aquele trabalho que foi realizado. Então, assim, vira uma bola de neve. Eu acho que é um pouquinho de, vamos dizer assim, uma pitadinha de erro de cada lado. Né? É da pessoa querer se automedicar, automanejar o tratamento, né? E o manejo do tratamento medicamentoso tem que ser feito pelo profissional e não por ela. Porque não é o paciente que consegue falar, eu preciso de remédio ou não. Né? Não é ele que faz o diagnóstico dele. Ele busca ajuda do profissional. E aí é o profissional que vai fazer essa avaliação. Então seria até injusto com o profissional prescrever e o paciente mesmo se julgar ali de alta ou se julgar apto a manejar. Sendo que, se ele não é apto a prescrever, ele não é apto a fazer manejo. Né? Então, são vários pontos, eu acho, aí, que vão ali se juntando e acaba levando ao insucesso. Né? Em contrapartida, quando esses pontos não influenciam, não interferem, a gente tem o sucesso no tratamento, a gente tem a melhora do paciente, e é muito bom. Né? Então, eu acho que tem, sim, esses dois lados. Tem a varinha de condão e faz plim, olha, resolvi os seus problemas. E deposita-se muito essa expectativa de que na medicação. Como se a medicação fosse resolver tudo, né? Então, eu vejo isso muito no consultório, o paciente já chega assim, eu vim porque eu quero um remédio por causa disso, disso, disso. Tá, mas calma, né? O que está acontecendo? Como que isso começou? Como que começou isso acontecer na sua vida? Como você começou a sentir isso? Aí você começa a conversar, puxar lá atrás, olha, esse remédio que a senhora veio me pedindo, ele não vai ser bom para a senhora. Aí você vai explicar. Às vezes, o paciente sai contrariado, porque não foi bem aquele que ele já chegou na cabeça que ele queria tomar, né? Que a gente prescreve. Então, é complicado isso. Né? Além de que, você quer ver quando o paciente vai exatamente com aquele medicamento em mente, né? Ele já agenda pensando que ele quer a prescrição daquele medicamento, que aquele lá, alguém tomou, falou que é bom, e é aquele que ele quer pra tomar que vai resolver o problema dele. E aí você fala assim, não, mas o senhor não precisa de medicação. O senhor precisa de um acompanhamento com uma psicóloga que vai trabalhar N fatores aqui que estão levando o senhor a ficar assim. Não vou passar a medicação pro senhor. Você quer ver quando a gente faz isso? Como assim? Passou e não me deu remédio? Não deu remédio, não. Fez nada, você acredita? Pois é. É isso que vai falando. Não fez nada. Mas não fez nada. Né? Como se a gente orientar, conscientizar e explicar não fosse nada. E seria, assim, muito mais cômodo esse paciente que já chega falando, eu quero isso. Gente, 5 minutos a gente faz uma receita. Mas e aí? E aí? O que eu estudei até hoje foi para chegar ali, o paciente me fala, eu quero isso, olha, eu vou. Tipo, tô buscando ali na feira, no mercado, a medicação, e qual a resolutividade disso? Qual é o meu papel ali como médica na frente desse paciente? Né? Então, às vezes, é aí que entra o enfrentamento, né? E às vezes, de você falar assim, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não tô aqui para agradar o senhor, eu tô aqui para tratar o senhor. O senhor melhore, para cuidar do senhor. Eu não estaria sendo médica se eu simplesmente passasse a medicação que eu veio buscar. Eu preciso falar com o senhor sobre essa medicação, sobre o quadro do senhor e a gente ajustar, então, o melhor tratamento do senhor. Mas isso não é fácil, é um enfrentamento, né? Porque a pessoa não vai escutar um não gostando de escutar um não. Ninguém gosta de levar não. Quer te orientar, porque, por exemplo, o paciente passou comigo. Eu mediquei. Mas aí ele percebe, ele não é que ele não tirou dúvidas comigo, mas assim, você percebe que ele tá na sessão com você percebe que ele está ali com o pezinho no abandono do tratamento. Então você precisa ali na sessão mostrar para ele o quanto é importante esse tratamento que ele está fazendo. Que nem aquela história que eu comentei aqui, o paciente começa a melhorar, ele quer parar de tomar o remédio. E aí com você vai perceber, opa, ele está com o pezinho que ele vai parar de tomar esse medicamento. E aí você ter essa instrução de falar assim, olha, se o senhor estiver pensando em parar, é melhor o senhor conversar com seu médico primeiro, por causa disso, disso, disso. Então, isso também eu falo que é muito importante o nosso trabalho juntos por isso, né? O médico, o psicólogo, nesse sentido. Ok, o psicólogo não vai prescrever, é o médico que vai prescrever, mas o psicólogo tem esse embasamento, essa teoria, para, opa, pegou aí o feeling que tem que orientar do remédio, vai orientar do remédio. Exatamente. Né? E é como você disse, levantar questões, trabalhar com este paciente, a identificação, né? Identificar a coisa que ele está sentindo,
e pode estar relacionado com o transtorno e talvez ainda não esteja sendo abordado. Mas, assim, que ele consiga identificar isso para que ele traga isso na consulta. Porque eu sempre brinco, eu falo, gente, a gente não tem bola de cristal aqui, não sei onde compra, então não dá. A gente é uma vez mão dupla. Eu vou perguntando, você vai me falando e a gente vai ter que ter uma conversa, porque se não me trouxer a informação, eu não adivinho. E é por isso que eu sempre finalizo as minhas consultas com uma pergunta. O que eu esqueci de perguntar para o senhor? O que o senhor esqueceu de me contar? O que nós estamos esquecendo aqui? Antes de que o paciente caia. Porque, às vezes, dá um start. Nossa, é verdade, eu esqueci de falar. Então, eu sempre pergunto nesse sentido, porque realmente a gente precisa que eles nos tragam a informação para que a gente consiga realizar o trabalho. E aí você citou também sobre esse pedir exame, e é uma coisa que é muito engraçada. Não sei se ainda é muito essa crença de que o psiquiatra dá remédio e o psicólogo conversa. Infelizmente, existe essa crença. Exato. E aí, por isso a frustração de quando o psiquiatra não prescreve o medicamento, né? Fala sobre outras abordagens do tratamento, e aí vem hábitos saudáveis, comportamentos, psicoterapia, né? E não prescreve o medicamento. E a crença é de que a gente prescreve o medicamento. E aí talvez venha a crença de quantos minutos foi a sessão, né? Com o psicólogo, se falou, se não falou, quem falou, se foi o psicólogo que falou, se foi o paciente que falou, enfim. Tem tudo isso também de comentários depois, né? E aí uma coisa que eu percebi muito é assim, uma estranheza quando na área da psiquiatria a gente pede exame. Existe ainda uma estranheza. Quando eu solicito alguns exames, você fala, mas vai pedir exame? Sim, gente, eu vou pedir exame, porque eu preciso saber como é que está o teu organismo, o funcionamento aí dentro, e com os olhos eu não enxergo. Para eu saber se a medicação que eu vou prescrever é necessária, qual a dosagem, qual não, qual medicação realmente é mais indicada, ou que possa ter interferência em outras medicações que já estão em uso, em outras patologias que estejam acontecendo. Existem algumas patologias que acabam, às vezes, levando a sintomas que se confundem com transtornos mentais. E, às vezes, ali, a pessoa não está, ela está com sintomas de alguns transtornos mentais, mas ela não vai fechar o diagnóstico de transtorno mental, porque ela, por exemplo, está com problema de tireoide. A tireoide dela está alterada e está causando sintomas que ela está achando, vamos supor, de ansiedade. E não é um transtorno de ansiedade, que precisa corrigir essa tireoide e os sintomas vão repetir. Então, quando a gente pede exame, também causa estranheza, sabia? Tem isso também. Na hora que você falou dos exames, eu falei, nós precisamos comentar isso. As pessoas estranham quando nós, na psiquiatria, pedimos exames. Mas o psiquiatra não passa com remédio? Né? E, na verdade, não é isso. Né? Na verdade, tem, como você disse, é todo um contexto na saúde mental, né? Não é só a parte do psicofármaco, ele é um medicamento que vai atuar ali neurologicamente, né? Ali nas sinapses neuronais. Então, sim, ele vai corrigir ali a parte, como eu vou dizer, a parte orgânica ali. Mas existe todo um envolto, todo um contexto, as crenças que essa pessoa traz, as vivências que essa pessoa traz, o que no meio externo ali pode estar interferindo e causando esses sintomas. Então, tudo isso tem que ser abordado para que seja feito realmente um diagnóstico digno e prescrito um tratamento mais adequado. Né? E aí a gente pede exame. O paciente não saber, ok, é bem. Ele não tem nenhuma obrigação disso. Exatamente. Principalmente quando o paciente fala para mim assim, mas, nossa, doutora, mas é que eu não sabia. Tudo bem, a senhora não sabia, agora a senhora sabe, a senhora não tinha obrigação nenhuma de saber. Exatamente. Tá? Eu tenho obrigação de saber e estar aqui para orientar a senhora. Agora a senhora sabe, porque agora a senhora foi orientada. Mas então nós, profissionais, precisamos saber disso para poder orientar, porque o paciente não tem obrigação de saber. Sim, ele não estudou para isso. Sim. Né? Mas assim, muito. E é isso. Tem alguns transtornos que eu sempre falo assim, primeira escolha de tratamento, segunda escolha de tratamento, a primeira escolha vai ser a medicação. Sim. Sempre falo que, até brinco, se eu pudesse passar psicoterapia para todo mundo, eu passava. Porque sim, eu associo a psicoterapia com o tratamento medicamentoso. E esse foi um dos motivos desse tema. É o olhar pelo outro ângulo do tema, né? Exatamente. Quando você pensa quando o medicamento vai ajudar a psicoterapia e a minha visão de quando a psicoterapia ajuda o medicamento. Por quê? Porque determinados transtornos, a primeira escolha é a medicação, mas não necessariamente a medicação vai melhorar sozinha. Né? A gente pode potencializar esse tratamento quando a gente associa ali a psicoterapia. Né? Então, aí melhora mais rápido, a evolução é maior. Então, eu sempre brinco, eu passaria para todo mundo psicoterapia e a medicação a gente pontua os casos que tem indicação. Muitas vezes, eu falo assim, o paciente ele está às vezes tão perdido, ele está num momento que nem você citou, ansiedade. Essa ansiedade está tão grande, que ele não consegue juntar ali os pensamentos e as ideias. Esses pensamentos são muitos pensamentos muito acelerados. Está gerando ali uma angústia tão grande que não consegue
respirar e colocar uma coisa de cada vez na sessão ali da psicoterapia, né? Então ele precisa desse medicamento para fazer ele respirar. Opa, apagamos o fogo, então agora vamos dar uma varridinha nas cinzas, né? Porque às vezes está tudo tão bagunçado ali dentro dele, tudo tão agitado, tudo tão acelerado, que nem consegue evoluir na sessão, porque precisa daquele medicamento naquele momento. E não necessariamente vai sempre esse medicamento e essa dose para sempre, enfim. Mas neste momento, precisa da medicação até para que a sessão ali, né, o acompanhamento da psicoterapia também seja efetiva. Porque às vezes está numa coisa tão, como que eu vou dizer assim, está no auge tão grande, né, daquela euforia toda, que não dá nem para conseguir evoluir a psicoterapia. E aí o medicamento faz o quê? Regula ali, então, aquelas sinapses, regula os neurotransmissores, dá uma apagada de fogo, eu brinco que é apagar o fogo, né? Aí apagou o fogo, vamos trabalhar a causa do problema, né? Agora, ok, já deu uma ajustadinha, deu uma desesperada, conseguimos evoluir isso, né? Então, é bem isso que você falou, às vezes está num grau que não adianta, que não evolui, não flui depois. Precisa do medicamento naquele momento. E também entra aquela situação inversa, né? Que às vezes ali o medicamento está funcionando e o paciente, não, mas eu tô bem com o medicamento. E aí fica naquela resistência de fazer psicoterapia, fica naquela resistência de fazer psicoterapia. E aí eu falo, olha, a medicação que você precisa é essa, ela está te ajudando. Não adianta eu mexer na medicação, nós estamos num ponto que não é mais a medicação. O que está faltando no tratamento é a psicoterapia. Não adianta eu ficar subindo dose, eu ficar trocando remédio, enquanto você não começar a trabalhar outras coisas que estão acontecendo e estão prejudicando, né, o resultado do tratamento. Então, neste momento, não adianta você vir aqui e trazer essas mesmas queixas que você já está medicado, mas que não está evoluindo. Está na dose máxima, está na medicação máxima e não está evoluindo por quê? Não é porque está faltando medicamento. A parte de neurotransmissores, a parte, como que eu vou dizer, orgânica e biológica, está ajustada. O que está faltando é o ajuste do quê? Exatamente dos outros fatores que a gente sabe que influenciam e que serão trabalhados na psicoterapia e a pessoa está indo. E eu falo assim, existe muita questão assim, e eu procuro quem? Eu procuro um psicólogo ou psiquiatra. Qualquer um dos dois que você procurar, vai saber te orientar e te indicar, olha, neste momento é para mim ou é para o outro. Né? Mas busque a ajuda de um profissional da saúde mental. E aí é claro que a gente fala isso na expectativa, que nem você colocou, de que o profissional faça essa orientação. Quanto tempo, quanto exame ela teve que fazer, demorou para fazer. Então, esse período todo, até ela descobrir, ela foi aumentando a ansiedade dela, ela foi aumentando o sofrimento dela. Então, quanto tempo teria sido poupado ali de sofrimento? Quanto sofrimento teria sido evitado? Né? Se ela tivesse dado crédito de que talvez pudesse ter algo emocional ali, a saúde mental dela, que precisava ter um olhar. Né? Claro que a gente faz sim diagnóstico diferencial, claro que a gente tem que excluir as causas orgânicas, né? Sim. Por isso que a gente pede os exames, a gente vai excluir as causas orgânicas, mas a gente também vai pontuar essas outras facetas da situação, né? Não necessariamente, olha, tem que ser o coração porque a dor está no peito. Né? Não é isso. A pressão subiu, então é pressão alta, mas por que está subindo essa pressão? É uma causa orgânica? Porque a gente sabe que muita coisa influencia na alteração pressórica. Muita coisa influencia. Então, e por que assim? Pode, quando é exatamente o que você falou, quando é algo físico, pode procurar um profissional daquela especialidade. E quando é algo da saúde emocional, da saúde mental, não pode. Né? Eu sempre falo, olha, pessoa que é diabética toma medicamento sempre, e tudo bem. A pessoa que tem pressão alta toma medicamento e tudo bem. Por que quando está relacionado à saúde mental, não pode? É ruim. Né? É um certo preconceito, sim, é um certo estigma. De certa forma, sim, às vezes uma desvalorização profissional, como profissional da saúde mental, sim, eu acho. Né? Principalmente quando fazem essas piadinhas e falam, o psiquiatra só passa remédio e o psicólogo só conversa. Já ouvi isso e é doído. É doído, cara, porque é muito mais do que isso. E quando só não precisava tanta dedicação nossa. As pessoas precisam, sim, valorizar a saúde mental, precisam priorizar a saúde mental, precisam buscar o profissional, porque é muito difícil sozinho. Né? E, então, assim, eu sempre digo, gente, é muito melhor você investir na saúde do que pagar o preço da doença. Então, assim, quanto antes você procurar cuidar, né, tenha esse olhar para a saúde mental também, assim como se olha para a saúde física, tenha esse olhar para a saúde mental, até porque a saúde mental pode se manifestar de maneiras físicas. Quantos sintomas físicos
o emocional da gente nos leva a ter, né? Então, eu acredito sim que nós estamos conseguindo plantar essa sementinha, levar a informação. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.